Américo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou o ataque do Irã e disse que a Ucrânia precisa de ajuda para se defender, assim como Israel fez. Ele está querendo dizer que os países acabam ajudando mais Israel do que ajudando a Ucrânia no conflito com a Rússia, Américo? O Zelensky está muito preocupado com a situação, obviamente, da guerra aqui, mas também com a escalada da guerra no Oriente Médio, porque isso divide as atenções do mundo e cria mais problemas para a defesa ucraniana, que nós já estamos num momento muito sensível, viu, Pedro? Aqui na Ucrânia é muito possível ver isso, é muito fácil entender que os ucranianos estão muito na defensiva, que neste momento os russos é que estão avançando, o chefe do exército ucraniano reconheceu avanços russos ontem no frente oriental, na frente de batalha oriental. Isso cria muitos problemas para os ucranianos e eles continuam sem receber aquela ajuda, especialmente dos americanos. Então, essas péssimas notícias no Oriente Médio também são más notícias para os ucranianos. Existe uma preocupação aqui, onde eu estou neste momento na Ucrânia, com relação ao futuro da guerra, tanto aqui como, obviamente, no Oriente Médio. A Ucrânia mostrou solidariedade a Israel desde o primeiro dia, mas tem essa preocupação, tem esse, vamos dizer, um certo conflito de interesses ali, porque a Ucrânia quer ter atenção, quer ter os recursos, precisa desses recursos. Neste momento, eles sabem que estão numa posição muito frágil. E foi por isso que o presidente Volodymyr Zelensky, Pedro, usou as seguintes palavras hoje para comentar isso. Primeiro, ele lembrou que os russos estão usando os drones iranianos que também foram usados contra Israel. Ele disse que na última semana apenas 130 desses drones iranianos, os drones Shahed, foram direcionados aqui à Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana conseguiu derrubar a maioria deles, mas houve vítimas, houve destruição e houve mortes. Isso não acontecia com tanta intensidade até recentemente, porque os ucranianos estão começando a ficar também sem armas. E o Zelensky ligou os dois conflitos, tentando, obviamente, chamar atenção para a Ucrânia. Ele disse que o fato das sanções contra a Rússia ainda poderem ser contornadas e também pelo Congresso americano não ter liberado o dinheiro aqui, isso dá, nas palavras dele, mais autoconfiança para os terroristas, como ele se referiu, tanto ao governo iraniano como ao governo russo e grupos como o Hamas. Então ele liga as duas coisas, ele faz um exercício forte de comunicação aqui para também chamar a atenção para a Ucrânia. A situação neste momento na Ucrânia é muito complicada e se a guerra se expandir de alguma forma no Oriente Médio, vai dividir ainda mais as atenções. Isso é péssima notícia para o Volodymyr Zelensky e para os ucranianos. A tensão aqui na Ucrânia é muito sensível, Pedro, muito diferente de quando eu estive aqui no ano passado, no verão, quando os ucranianos tinham a ofensiva. Neste momento, eles sabem que correm um risco grande de perder a guerra. A sua participação é essencial na nossa cobertura. Américo, obrigado pelas suas informações. A Ucrânia, de certa forma, também é preocupada com essa possibilidade de escalada, afinal de contas, dificulta tudo. O diálogo, a aproximação com os outros países que eventualmente poderiam ajudar a Ucrânia na defensiva desta invasão russa no seu território. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Américo, obrigado pela sua participação.